Tirando esse texto de abertura, que era mais um texto assim, didático, né, para falar da ficção, eu escolhi esse texto, Manual da Faxineira, da Lucia Burney, né? A Lucia Burney é uma norte-americana que nasceu no Alasca em 1936 e morreu em 2004. Portanto, morreu muito cedo, né? Morreu com 68 anos. Ela teve uma trajetória sui generis, né? O pai dela era um engenheiro de minas, de mineração, então a família dela viajava muito, né? Depois eles viajaram pelos Estados Unidos todo, depois foram para o Chile. No Chile, eles eram praticamente milionários, estavam, né, vivendo uma vida assim maravilhosa e tal. Só que o pai morreu, né? Esse castelo de cartas se desmanchou. Ela passou a viver com a mãe e com o avô. Tanto a mãe quanto o avô eram alcoólatras, pesadamente alcoólatras, né? Depois ela vai se tornar alcoólatra também. Ela gostava muito de literatura, ela faz o mestrado, mas depois ela casa, tem 2 filhos, aí separa desse mesmo marido que vai embora. Ela casava muito com artista, escultor, música, essas coisas. Os caras iam embora, deixavam ela lá com filhos. No final, ela teve 3 casamentos, depois nunca mais casou, 4 filhos e não tinha renda nenhuma, não tinha desenvolvido a carreira dela como professora universitária, né? Então ela começou a trabalhar no que dava. Ela trabalhava de assistente de enfermeira, trabalhava de telefonista, e um dos trabalhos que ela teve foi de faxineira, né? Então os contos dela são contos do que hoje se chama autoficção, que é uma expressão assim, bem complicada, né? Porque todo autor de ficção, ele se baseia um pouco na vida dele, mesmo que não seja no que aconteceu, mas como é que ele vai descrever uma cena de raiva? Se ele nunca tiver experimentado raiva, se ele for um ET perfeito, chega aqui e não tem raiva de nada, ele não sabe escrever o que é raiva, né? Então ele sempre, os personagens sempre de uma maneira ou de outra, pegam emprestado, né, as nossas concepções, a do escritor, etc. Mas no caso dela, pegou realmente situações da vida dela, só que ela inventava livremente, ela brincava livremente, né? Ela publicou cerca de menos de 80 contos, 76 contos, né? E em revistas pequenas, depois fez algumas coletâneas também em editoras pequenas, depois editoras médias. Quando ela estava prestes a estourar, ela morreu, né? Mas antes teve uma experiência muito bacana. Ela foi chamada para dar aula na Universidade de Boulder, lá no Colorado, né? E no 2º ano ela já foi considerada uma das melhores professoras da universidade. Ela que nunca tinha dado aula, foi considerada uma das melhores professoras, né? Mas logo depois ela teve câncer e ela faleceu. 11 anos depois da morte dela, em 2015, uma amiga dela, chamada Lydia Davis, né, que também é escritora, ela fez essa coletânea com cerca de metade dos contos da Lucia Burney, né, que é essa coletânea Manual da Faxineira. E aí, simplesmente, esse livro foi escolhido como o melhor livro do ano, pelo jornal, na Inglaterra, por The Guardian e The Independent, na Espanha, por El País, nos Estados Unidos, por New York Times Book Review, pelo Paris Review Daily, pelo Washington Post, pelo Boston Globe, pelo Chicago Tribune, pelo São Francisco Chronicle, pelo National Public Radio, pelo Entertainment Weekly, pelo Elle, Harper's Bazaar, BuzzFeed, Publisher Week e Keepers Review. Ou seja, ela explodiu, né? De repente, descobriram a Lucia Burney, né? Ela era uma mulher muito bonita, né? Uma pessoa muito interessante, muito engraçada, muito irônica, que teve uma vida dificílima, mas que enfrentava assim, com muita galhardia essa vida difícil, não era de se lamentar, né? Os amigos todos dizem que ela era divertida, do tipo assim, no final ela teve problemas no pulmão, né? Então ela tinha que andar com aquele aparelho de oxigênio, que é aquela caixinha de oxigênio, né? Então ela escreveu uma carta para a amiga dizendo assim, pois é, eu estava no aeroporto e o pessoal olhava para a minha caixa de oxigênio como se fosse um poodle. Se a mulher está levando um poodle, só ela para inventar uma frase dessa, né? E eu acho que esse texto Manual da Faxineira, é um texto muito interessante. Então agora eu queria ouvir um pouquinho vocês. Queria que cada um de vocês pensasse numa palavra que resuma a leitura que vocês fizeram. Se vocês não fizeram, não tem problema nenhum, são bem-vindos aqui de qualquer jeito. Não deu tempo de ler, não tem problema. Mas os que leram, que me falassem uma palavra, sei lá, que explique, não o texto, mas a impressão que vocês tiveram na leitura. Tá legal? Então vamos lá. Você, o seu nome? Mateus. Mateus. Sua palavra. Tragicômico. Tragicômico.
Seu nome? Eu tinha entendido que era uma palavra do conto. Não. A palavra-chave é depois. Agora é a palavra do impacto que o texto do impacto que o texto teve sobre você. Sobre o texto de maneira geral, não é palavra-chave. Palavra-chave sempre do texto, sim. Seu nome? Gabriel. Agridoce. Agridoce. Maravilhoso. Perfeito, Gabriel. Vamos lá. Meu nome é Júlia. Júlia. Eu acho que realidade. Realidade. Perfeito. Maria Fernanda. Fluida. Viu como eu aprendo o nome rápido? Fluida. Fluida. Lucas. Correria. Perfeito. Seu nome? Não cheguei. Não? Ana. Ana. Tá bom. Beleza. Caroline. Na verdade são 3 anos, mas é Ana Caroline. Tá. Tem que ser os dois nomes. Ela é Ana Carolina e eu sou Ana Clara. Tá, Ana Clara é o nome da minha sobrinha. Tá bom. Assim é bom, Ana Clara, Maria Fernanda, tô me defendendo. Vamos lá. Então, eu também não tinha que dizer. Não Muita tem coisa da problema. faculdade. Não tem problema. Vamos lá. O meu nome é Sofia e eu acho que, pra mim, eu não sei, mas eu acho que escuta, talvez. Escuta. Tá. Beleza. E você, querida? Patrícia. Patrícia? Também não ia. Tranquilo. Então vamos lá. Manual da faxineira. Eu procurei saber de quando era esse conto. Normalmente eu coloco a data, mas eu não achei. De tudo quanto foi jeito eu procurei, entrei nos livros, as coletâneas dela, mas não tinha. Mas eu sei que ele foi depois de 1971. Que foi só em 1971 que ela começou a fazer esse trabalho. Na Wikipedia está 77, primeiro dia assim. Aonde? 77 na Wikipedia dela. Na Wikipedia dela está 77, maravilha. Muito obrigado, Gabriel. Vamos lá. Manual da faxineira. 42 Piemont. Ônibus lento até a Jack London Square. Empregadas domésticas e velhinhas. Sentei ao lado de uma senhora cega que estava lendo um texto em braille, seu dedo deslizando pela página, lenta e silenciosamente, linha após linha. Era tranquilizador observá-la, lendo por cima do seu ombro. Ela desceu na rua 29, onde um letreiro que dizia Produtos Nacionais Feitos por Cegos tinha perdido todas as letras, menos as de cegos. Eu também costumo saltar na rua 29, mas tenho que ir até o centro para descontar o cheque da senhora Jessel. Se ela me pagar com cheque mais uma vez, eu largo o trabalho. Além do mais, ela nunca tem trocado para a condução. Semana passada eu fui até o banco com dinheiro do meu próprio bolso. E ela tinha esquecido de assinar o cheque. Ela esquece tudo, até suas próprias moléstias. Enquanto espano a casa, vou recolhendo os bilhetinhos e botando em cima da mesa dela. 10 da manhã, náusea, exatamente assim. Num pedaço de papel em cima do consolo da lareira. Diarreia no escorredor de louça. Tontura, falta de memória no fogão. Esquece principalmente se já tomou ou não o seu fenobarbital, que já ligou 2 vezes para a minha casa para me perguntar se tinha tomado, onde está o anel de rubi dela, etc. Ela me segue de cômodo em cômodo, dizendo as mesmas coisas 1000 vezes. Eu estou ficando tão maluca quanto ela. Vivo dizendo que vou largar, mas tenho pena dela. Sou a única pessoa que ela tem para conversar. O marido dela é advogado, joga golfe e tem uma amante. Não acredito que a senhora Jessel saiba ou se lembre disso. As faxineiras sabem de tudo. Faxineiras roubam sim. Não as coisas com as quais as pessoas para quem a gente trabalha tanto se preocupam. É o supérfluo que acaba te tentando. Não queremos os trocados nos cinzeirinhos. Parece que uma madame, sei lá onde, numa reunião de amigas para jogar bridge, espalhou um boato de que a melhor maneira de testar a honestidade de uma faxineira era deixar cinzeirinhos com moedas espalhadas pela casa. A minha solução para isso é sempre acrescentar algumas moedas de 1 centavo ou até uma de 10. Assim que chego para trabalhar, a primeira coisa que faço é conferir onde estão os relógios de pulso, os anéis, as bolsinhas de lamê dourado. Mais tarde, quando elas chegam correndo, esbaforidas e vermelhas, eu só digo toda calma, debaixo do seu travesseiro, atrás da privada verde abacate. O que eu roubo mesmo são comprimidos para dormir, que guardo para alguma necessidade. Hoje, eu roubei um frasco de sementes de gergelim Spice Islands. A senhora Jessel raramente cozinha. Quando cozinha, ela faz frango com gergelim. A receita está colada dentro do armário de temperos. A outra cópia dentro da gaveta de selos e barbantes. E outra no caderno de telefones dela. Sempre que encomenda frango,
molho de soja e xerez no mercado, ela pede outro frasco de semente de gergelim. Já tem 15 frascos de semente de gergelim. 14 agora. No ponto de ônibus, eu me sentei no meio-fio. 3 outras empregadas, negras de uniforme branco, estavam em pé perto de mim. São velhas amigas. Trabalham na Country Club Road há anos. No início, nós todas estávamos furiosas. O ônibus tinha passado 2 minutos mais cedo e nós o perdemos. Sacanagem. Eles sabem que as empregadas estão sempre lá, que o 42 Piemont só passa de hora em hora. Eu fumava, enquanto elas comparavam seus botins. Coisas que elas tinham pegado. Esmalte de unha, perfume, papel higiênico. Coisas que elas tinham ganhado. Brincos sem par, 20 cabides, sutiãs rasgados. Conselho para a faxineira. Aceite tudo que a sua patroa te der e diga obrigada. Você pode deixar o que não quiser no ônibus, na fenda entre o encosto e o assento do banco. Para entrar na conversa, eu mostrei a elas o meu frasco de semente de gergelim. Elas caíram na gargalhada. Ah, menina, semente de gergelim? Perguntaram como estava conseguindo trabalhar para a senhora Jéssica eu fazia tanto tempo. A maioria das faxineiras não aguentava ir para lá mais que 3 vezes. Perguntaram se era verdade que ela tinha 140 pares de sapatos. É, mas o chato é que quase todos são idênticos. Passamos uma hora agradável. Falamos sobre todas as senhoras para as quais cada uma de nós trabalha. Rimos bastante, não sem certa amargura. As faxineiras mais antigas nem sempre me aceitam com muita facilidade. E é difícil arranjar serviço de faxina também, porque eu sou instruída. Só que eu não tenho conseguido de jeito nenhum arranjar outro tipo de trabalho. Aprendi que tinha que dizer para as senhoras logo de cara que o meu marido alcoólatra tinha morrido fazia pouco tempo, me deixando sozinha com 4 filhos. Eu nunca tinha trabalhado antes, por ter que cuidar das crianças e tudo mais. 43 Chatuc Berkeley. Os bancos de praça que dizem publicidade por saturação sempre amanhecem encharcados. Eu pedi um fósforo a um sujeito e ele me deu a carteirinha de fósforos toda. Prevenção ao suicídio. Era uma carteirinha do tipo burro, com a lixa na parte de trás. Melhor prevenir do que remediar. Do outro lado da rua, a mulher da lavanderia Spotless Cleaners estava varrendo a calçada. À direita e à esquerda do estabelecimento dela, a calçada estava repleta de lixo e folhas esvoaçantes. É outono agora em Oakland. No mesmo dia à tarde, voltando de uma faxina na casa dos Horowitz, eu vi que a calçada da Spotless estava coberta de lixo e de folhas de novo. Joguei meu bilhete de transferência nela. Eu sempre recebo um bilhete de transferência. Às vezes dou para alguém, normalmente só guardo. Terry costumava zombar da minha mania de guardar tudo quanto era coisa o tempo todo. Sabe, Maggie May? Não há nada neste mundo a que você possa se agarrar. A não ser eu, talvez. Uma noite, na Telegraph Avenue, eu acordei sentindo Terry fechar uma tampinha de lata de cerveja dentro da palma da minha mão. Ele estava sorrindo para mim. Terry era um jovem cowboy de Nebraska. Ele se recusava a ver filmes estrangeiros. Acabo de me dar conta que devia de ser porque ele não conseguia ler as legendas rápido bastante. Sempre que lia um livro, o que era raro, Terry ia arrancando as folhas e jogando fora. Quando chegava em casa, onde as janelas estavam sempre abertas ou quebradas, eu encontrava folhas de livro voando pela sala inteira, como pombos no estacionamento do Safeway. 33 Berkeley Express. O 33 se perdeu. O motorista passou direto pela entrada da autoestrada na altura da Sears. Todo mundo ficou apertando a campainha, enquanto o vermelho ele virava à esquerda na rua 27. Acabamos ficando entalados numa rua sem saída. Nos prédios, as pessoas vieram para as janelas para ver o ônibus. 4 homens desceram para ajudar o motorista a sair de marcha ré dos carros estacionados na rua estreita. Quando finalmente conseguiu pegar a autoestrada, ele saiu desempestado, a mais de 120 por hora. Foi assustador. Todos nós falávamos ao mesmo tempo, contentes com o incidente. Hoje é dia da Linda, faxineira. Tenha como regra nunca trabalhar para amigos. Mais cedo ou mais tarde, eles acabam ficando ressentidos, porque você sabe coisas demais sobre eles. Ou deixa de gostar deles, pela mesma razão. Mas Linda e Bob são bons e velhos amigos. Sinto o carinho deles, mesmo quando eles não estão lá. Porra e geleia de framboesa nos lençóis. Tabelas de corrida de cavalo e guibas de cigarro no banheiro. Bilhetes de Bob para Linda. Compre cigarro e leve o carro. Dum-dá, dum-dá.
Desenhos de Andréia com amor para a mamãe. Beiradas de pizza. Eu limpo o espelho em que eles cheiram cocaína com limpa-vidro. É o único lugar onde eu trabalho que já não está impecável quando eu chego. Na verdade, está sempre imundo. Toda quarta-feira, eu subo como Sísifo até a escada de até a sala de estar deles, onde sempre parece que estão no meio de uma mudança. Não ganho muito dinheiro com eles, porque não cobro por hora, nem recebo o dinheiro da passagem. Muito menos almoço. Eu trabalho para valer, mas sento bastante para descansar e fico até bem tarde. Fumo e leio o New York Times, livros pornográficos. Como construir um telhado no quintal. Mas a maior parte do tempo, eu fico mesmo só olhando pela janela para a casa ao lado, onde nós morávamos. Russell Street, 2129, 12. Olho para a árvore que dá umas frutas duras em formato de pera, nas quais Terry costumava atirar. A cerca de madeira reluz, crivada de chumbinho. O letreiro da Beckins que iluminava a nossa cama à noite. Sinto saudade de Terry e fumo. Não dá para ouvir os trens durante o dia. "40 Telegraph. Casa de convalescença Mill Heaven. 4 velhinhas em cadeiras de rodas fitam com os olhos baços a rua lá fora. Atrás delas, no posto de enfermagem, uma moça negra muito bonita dança ao som de I Shot the Sheriff. A música está alta, até para mim, mas as velhinhas não ouvem nada. Abaixo delas, na calçada, há uma placa tosca. Instituto do Tumor, 1h30. O ônibus está atrasado. Carros passam. Gente rica dentro de carro nunca olha para as pessoas na rua. Gente pobre sempre olha. Na verdade, às vezes parece que elas estão só passeando de carro, olhando para as pessoas na rua. Eu já fiz isso. Gente pobre espera muito. Impostos da Previdência Social, filas de desempregados, lavanderias, cabines telefônicas, pronto-socorros, prisões, etc. Enquanto o 40 não vinha, a gente olhava a vitrine da lavanderia Mill & Edis. Mill tinha nascido num moinho na Geórgia. Estava deitado em cima de 5 máquinas de lavar, instalando um enorme aparelho de TV na parede acima delas. Eddie fazia pantomimas ridículas para nós, indicando que ele não ia conseguir prender a TV lá em cima de jeito nenhum. Transeuntes paravam para observar Mill também. Todos nós estávamos refletidos na televisão, como num daqueles programas que entrevistam pessoas na rua. Mais adiante está acontecendo um grande funeral de negros na Fuchs. Eu costumava achar que o letreiro de neon dizia touché, e sempre imaginava a morte de máscara, encostando a ponta da foice no meu coração. Tenho 30 comprimidos agora, de Jessel, Burns, McIntyre, Horvitz e Bloom. Essas pessoas para quem eu trabalho têm cada uma estimulantes ou calmantes em quantidade suficiente para tirar um Hells Angels de circulação por 20 anos. 18 Park Montclair, centro de Oakland. O índio beberrão, a essa altura já me conhece e sempre diz: meu bem, as coisas são como são. Na Park Boulevard, vejo um ônibus azul da delegacia do condado com as janelas tapadas com tábuas. Dentro dele há cerca de 20 prisioneiros a caminho da primeira audiência com o juiz. Acorrentados uns aos outros, todos de macacão laranja, eles se movimentam mais ou menos como uma equipe de remo. Com a mesma camaradagem, na verdade. Está escuro dentro do ônibus. O sinal de trânsito se reflete na janela. Amarelo, espere, espere. Vermelho, pare, pare. Uma longa hora sonolenta rumo às abastadas e nebulosas colinas de Montclair. Só empregadas no ônibus. Abaixo da igreja luterana Zion, há uma grande placa preta e branca que diz: cuidado com as pedras que caem. Toda vez que eu vejo a placa, eu caio a gargalhar. As outras empregadas e motoristas se viram e ficam olhando para mim. Já virou um ritual. Houve uma época em que eu me benzia automaticamente sempre que passava por uma igreja católica. Talvez eu tenha parado, porque as pessoas dentro dos ônibus sempre se viravam para olhar para mim. Eu ainda rezo automaticamente uma Ave Maria, em silêncio, sempre que ouço uma sirene. O que é uma amolação, porque eu moro em Peel Hill, em Oakland, perto de 3 hospitais. Ao pé das colinas de Montclair, mulheres de Toyota esperam suas empregadas descerem do ônibus. Eu sempre pego uma carona até a Snake Road com Mami e a patroa dela que diz: nossa, como estamos bonitas com essa peruca de mechas louras, Mami. E eu aqui com as minhas roupas de pinturas excelentes. Mami e eu fumamos.
A voz das mulheres sempre sobe 2 oitavas quando elas falam com faxineiras ou com gatos. Faxineiras. Por falar em gatos, nunca faça amizade com eles. Não deixe que eles briguem com a vassoura, com os panos de chão. As patroas ficam com ciúme. Jamais, no entanto, expulse gatos de cadeiras. Por outro lado, sempre faça amizade com cachorros. Gaste 5 ou 10 minutos fazendo festinha no Cherokee ou no Smiley quando chegar para trabalhar. Não esqueça de fechar as tampas das privadas. Os focinhos peludos ficam pingando. Os Bloom. Esse é o lugar mais estranho que eu trabalho. A única casa bonita. Os 2 são psiquiatras. São terapeutas de casal e adotaram 2 crianças em idade pré-escolar. Nunca trabalhe numa casa com crianças em idade pré-escolar. Bebês são ótimos. Você pode passar horas olhando para eles, segurando-os no colo, mas as crianças mais velhas, você tem que lidar com berros, sucrilhos grudentos, acidentes endurecidos e pisoteados com os pés do pijama do Snoopy. Nunca trabalhe para psiquiatras também. Você vai enlouquecer. Eu bem que teria 1 ou 2 coisinhas para dizer a eles. Sapato com salto embutido? O Dr. Bloom está de molho em casa, de novo, doente. Ele tem asma, santo Deus. Fica à toa pela casa, de roupão de banho, coçando a perna branca e peluda com chinelo. Oh, Mrs. Robinson. Ele tem uma aparelhagem de som e vale mais de $2.000 e 5 discos. Simon Garfunkel, Johnny Mitchell e 3 Beatles. Ele está parado no vão da porta da cozinha, coçando a outra perna agora. Eu passo o esfregão com desinfetante em giros sensuais no chão da cozinha e vou me afastando dele em direção à copa, enquanto ele me pergunta por que eu escolhi justo esse ramo para trabalhar. Acho que foi ou por culpa ou por raiva. Respondo na minha fala arrastada. Quando o chão secar, eu posso fazer um chá para mim? Olha, senta lá que eu levo o chá para o senhor. Açúcar ou mel? Mel, se não for dar muito trabalho. Limão, se... Pode ir que eu cuido disso. Eu levo o chá para ele. Uma vez eu trouxe para a Natasha, que tem 4 anos, uma blusa preta com lantejoulas, para ocasiões especiais. A senhora doutora Bloom ficou furiosa, berrou que aquilo era sexista. Por um momento, achei que ela estivesse me acusando de tentar seduzir Natasha. Ela jogou a blusa no lixo. Eu resgatei a blusa mais tarde, e às vezes a uso em ocasiões especiais. Faxineiro. Você, inevitavelmente, vai trabalhar para muita mulher liberada. O primeiro passo é uma terapia de grupo. O segundo, uma faxineira. O terceiro, o divórcio. Os Bloom têm muitos comprimidos, uma profusão deles. Ela tem estimulantes, ele tem calmante. Dr. Bloom tem comprimidos de beladona. Eu não sei o que eles fazem, mas queria que meu nome fosse esse. Uma manhã, eu ouvi dizer para ela na copa, vamos fazer alguma coisa espontânea hoje, levar as crianças para soltar pipa. Isso me tocou. Um lado meu queria entrar lá correndo, como uma empregada das charges publicadas no fim do Saturday Evening Post, para dar uma força para ele. Eu faço pipas fantásticas e conheço bons lugares para soltar pipa em Tilden. Não tem vento em Montclair. O outro lado dela, ligou o aspirador para não ouvir a resposta dela. Chovia a cântaros lá fora. O quarto de brinquedos estava uma bagunça. Perguntei a Natasha se ela e Todd realmente brincavam com aqueles brinquedos todos. Ela me disse que às segundas, ela e Todd acordavam e esparramavam os brinquedos porque eu estava indo. Vai lá chamar o seu irmão, eu disse. Coloquei os 2 para recolher os brinquedos e eles estavam trabalhando direitinho quando a doutora Bloom entrou no quarto. Ela me passou um sermão sobre interferência e sobre como ela se recusava a incutir sentimentos de culpa neuróticos por causa de tarefas nos filhos. Eu ouvi, emburrado. Terminado o sermão, ela pensou um pouco e depois me mandou descongelar a geladeira e limpá-la com amônia e baunilha. Amônia e baunilha? Isso me fez parar de odiá-la. Era uma coisa tão singela. Eu percebi que ela realmente queria ter uma casa acolhedora, não queria que incutissem nos filhos dela sentimentos de culpa neuróticos por causa de tarefas. Quando tomei um copo de leite mais tarde, ele estava com gosto de amônia e baunilha. 40 Telegraph Berkeley, lavanderia Miller Neves. Ed está sozinha na lavanderia, limpando a imensa vidraça da vitrine. Atrás dela, em cima de uma máquina de lavar, há uma enorme cabeça de peixe dentro de um saco plástico. Olhos cegos e preguiçosos. Um amigo, o Sr. Walker, leva cabeças de peixes para eles, para botar na sopa. Ed faz grandes círculos com um pano branco e felpudo na vidraça. Do outro lado da rua, na escola maternal St. Luke's,
um menino acha que ela está acenando para ele, e acena para ela, fazendo os mesmos grandes círculos. Ade para, sorri, acena de verdade, em resposta. O meu ônibus chega. Sobe a Telegraph Room aberta. Na vitrine do salão de beleza Varinha de Condão, vê-se uma estrela de papel laminado presa ao mata-moscas. Seja bem-vindo, passarinho. Ao lado, há uma loja de produtos ortopédicos, com 2 mãos suplicantes e uma perna. Ter se recusava a andar de ônibus. As pessoas o deprimiam lá sentadas, mas ele gostava das rodoviárias dos ônibus Greyhound. Nós costumávamos ir às rodoviárias de São Francisco e de Oakland, principalmente a de Oakland, na São Pablo Avenue. Uma vez, ele disse que me amava, porque eu era como a São Pablo Avenue. Ele era como o depósito de lixo de Berkeley. Eu queria que existisse um ônibus que fosse até o depósito. A gente ia para lá quando ficava com saudade do Novo México. Lá é árido, venta muito e gaivotas planam como bacurau no deserto. Você vê o céu não só lá no alto, mas também ao seu redor. Caminhões de lixo trovejam pelas estradas de terra, levantando vagalhões de poeira, dinossauros cinza. Eu não consigo lidar com o fato de você estar morto, Terra. Como você sabe disso? É como aquela vez no aeroporto, quando você estava prestes a subir a rampa de embarque para ir para Albuquerque. Ai, merda, eu não posso ir. Você não vai encontrar o carro nunca. O que é que você vai fazer quando eu não estiver aqui, Maggie? Você perguntava toda hora, naquela outra vez, quando estava com viagem marcada para Londres. Eu vou fazer macramê, cara. O que é que você vai fazer quando eu não estiver aqui, Maggie? Você realmente acha que eu preciso tanto assim de você? Acho. Você respondeu. Uma declaração simples, típica de um cara de Nebraska. Meus amigos dizem que eu estou chafurdando em autopiedade e remorso. Diziam, eu não vejo mais ninguém. Quando sorrio, levo involuntariamente a mão à boca. Coleciono comprimidos para dormir. Uma vez nós fizemos um pacto. Se as coisas não melhorassem até 1976, íamos dar um tiro um no outro no final da marina. Você não acreditou em mim. Disse que eu ia atirar em você antes de fugir, ou atirar em mim mesma antes, sei lá. Estou cansado do trato, Terra. 58 College Alameda. As velhinhas de Oakland vão todas fazer compras na loja de departamento Hinks, em Berkeley. Já as velhinhas de Berkeley vão à loja de departamentos Capwell, em Oakland. Todo mundo que anda nesse ônibus é jovem, e negro ou branco e velho, inclusive os motoristas. Os motoristas brancos e velhos são grossos e nervosos, e ficam mais nervosos ainda nos arredores da Oakland Tech High School. Vivem dando freadas bruscas e berrando por causa de cigarros e rádios ligados. Dão guinadas e param de repente, fazendo as velhinhas baterem nos mastros. Os braços das velhinhas ficam roxos na hora. Os motoristas jovens e negros correm muito, varando um sinal amarelo atrás do outro na Pleasant Valley Road. Dos ônibus deles fica uma barulheira e uma fumaceira tremenda, mas eles não dão guinadas. Casa da senhora Burke hoje. Preciso largar essa também. Nunca nada muda, nunca nada está sujo. Eu não consigo entender o que é que eu vou fazer lá. Hoje eu me senti um pouco melhor. Pelo menos entendi o mistério das 30 garrafas de vinho rosé Lancers. Antes tinha 31. Ao que parece, ontem foi o aniversário de casamento deles. Havia 2 limas de cigarro no cinzeiro dele, não só a dele, uma taça de vinho, ela não bebe, e a minha nova garrafa de vinho rosé. Os troféus de boliche tinham sido mudados de lugar ligeiramente. A nossa vida juntos. Ela me ensinou muita coisa sobre trabalho doméstico. Põe o papel higiênico no porta-papel de modo que a ponta dele saia por baixo. Puxa a aba do saponaço só até destampar 3 buracos em vez de 6. Quem poupa tem. Uma vez, num acesso de rebeldia, eu arranquei a aba toda e, sem querer, derramei saponáceo dentro do fogão inteiro, um belê. Faxineira, mostre a eles que você faz um serviço completo. No primeiro dia, ponha todos os móveis de volta no lugar errado, 10 a 20 centímetros mais para um lado ou virados em outra direção. Quando tirar o pó, inverta a posição dos gatos siameses. Ponha a cremeira à esquerda do açucareiro. Troque todas as escovas de dentes do lugar. A minha obra-prima nessa área foi quando eu limpei o topo da geladeira da senhora Burke. Ela repara em tudo. Mas se eu não tivesse deixado a lanterna ligada, ela não teria notado que eu havia areado e remontado o ferro de fazer waffle, consertado a bonequinha de gueixa e limpado a lanterna também.
Fazer tudo errado não só deixa claro que você faz o serviço completo, como também dá para eles a chance de ser exigentes e de bancar o chefe. A maioria das mulheres americanas se sente muito desconfortável com o fato de ter criados. Elas não sabem o que fazer enquanto você está lá. A senhora Burke faz coisas como reconferir a lista de pessoas para quem ela vai enviar cartões de Natal e passar a ferro os papéis de presente do ano anterior, em agosto. Tente trabalhar para judeus ou negros. Você ganha almoço, mas principalmente porque as mulheres judias e as mulheres negras respeitam o trabalho que você faz. E também não sentem a menor vergonha de passar o dia inteiro sem fazer absolutamente nada. Elas estão te pagando, não estão? Já as cristãs da Estrela do Oriente são outra história. Para que elas não se sintam culpadas, tente estar sempre fazendo alguma coisa que elas jamais fariam. Suba no fogão para limpar as manchas deixadas no teto por uma Coca-Cola que explodiu. Feche-se dentro do box de vidro do chuveiro. Empurre todos os móveis, inclusive o piano, contra a porta. Elas jamais fariam uma coisa dessas. E além disso, não vou poder entrar. Ainda bem que elas sempre são viciadas em pelo menos um programa de televisão. Eu deixo o aspirador ligado durante meia hora, um som tranquilizador, e deito debaixo do piano, segurando uma flanela na mão, por via das dúvidas. Fico só deitada lá, cantando baixinho, pensando. Eu me recusei a identificar o seu corpo, Terra, o que causou um grande transtorno. Fiquei com medo de bater em você pelo que você fez. Morrer. O piano dos Burke é a última coisa que eu limpo antes de ir embora. O lado ruim disso é que a única música que tem nele é o hino dos fuzileiros navais. Eu sempre acabo marchando até o ponto de ônibus ao ritmo de From the Halls of Montezuma. 58 College Berkeley. Um motorista branco, velho e grosso. Chove e eu estou atrasada. O ônibus está lotado e faz frio. A época do Natal é ruim para os ônibus. Uma hippie chapada gritou. Me deixa descer da porra deste ônibus. Espera um pouco! O motorista gritou de volta. Uma mulher gorda, uma faxineira, vomitou no banco da frente, sujando as galochas das pessoas e a minha bota. O cheiro era horrível. E um monte de gente desceu no ponto seguinte, quando ela também desceu. O motorista parou num posto de gasolina Arco, em Alcatraz, e pegou uma mangueira para limpar o vômito. Mas claro que só fez empurrá-lo para a parte de trás do ônibus e deixar tudo mais molhado ainda. Ele estava vermelho e furioso, ultrapassou o sinal seguinte, botando todo mundo em perigo, disse o homem ao meu lado. Em frente à Oakland Tech, cerca de 20 estudantes com rádios esperavam atrás de um homem todo estropiado. Há um posto da Previdência Social ao lado da Tech. Enquanto o homem entrava no ônibus com muita dificuldade, o motorista disse, ah, meu santo Deus! E o homem fez uma cara de espanto. Casa dos Burke de novo. E uma mudança. Eles têm 10 relógios digitais, todos mostrando exatamente a hora certa. No dia em que eu largar, vou tirar todos eles da tomada. Finalmente larguei a senhora Jéssica. Ela continuou me pagando com cheque. E uma vez me ligou 4 vezes na mesma noite. Telefonei para o marido dela e disse que eu estava com mononucleose. Ela esqueceu que eu tinha largado e me ligou ontem à noite para perguntar se eu tinha achado que ela estava um pouco mais pálida que o normal. Sinto falta dela. Patroa nova hoje, uma verdadeira lady. Eu nunca penso em mim mesma como uma cleaning lady, né? Senhora da faxina. Por isso que tem o trocadilho. Embora seja assim que as pessoas se refiram a nós. A senhora ou moça que faz a faxina lá em casa. A senhora Johansen. Ela é sueca. E fala um inglês cheio de gírias e expressões idiomáticas. Como os filipinos. A primeira coisa que ela me disse quando abriu a porta foi: minha nossa! Ah, eu cheguei cedo demais? De jeito nenhum, minha querida. Ela roubou a cena. Uma Glenda Jackson de 80 anos. Fiquei de queixo caído, viu? Eu já estou falando que nem ela. De queixo caído no vestíbulo. No vestíbulo, antes mesmo de eu tirar meu casaco, o casaco de terra, ela me explicou o acontecimento da vida dela. John, o marido, tinha morrido fazia 6 meses. Estava achando difícil, principalmente dormir. Então tinha começado a montar quebra-cabeças de paisagens. Fez um gesto na direção da mesa de jogar cartas, na sala de estar, onde a mansão Monticello de Jefferson estava quase terminada, salvo por um buraco em forma de protozoário no canto superior direito. Uma noite, ela ficou tão obcecada com o quebra-cabeça que nem sequer foi para a cama. Esqueceu de verdade de ir dormir. E de comer ainda por cima. Jantou às 8 horas da manhã, tirou uma soneca, acordou às 2, tomou o café da manhã às 2 da tarde, saiu e comprou outro quebra-cabeça.
Quando John estava vivo, era café da manhã às 6, almoço ao meio-dia, jantar às 6. Sem brincadeira. Mas os tempos mudaram. Quem te viu, quem te vê. Não, minha querida, você não chegou cedo demais, disse ela. Mas é possível que a qualquer momento eu dê uma fugidinha para a cama. Eu ainda estava parada lá, cheia de calor, olhando para os radiantes olhos sonolentos da minha nova patroa, esperando minhas instruções. Só o que eu tinha que fazer era limpar as janelas e passar aspirador no carpete. Mas antes de passar aspirador no carpete, eu tinha que tentar encontrar uma peça de quebra-cabeça. Céu com um pedacinho de árvore. Eu sei que está faltando uma peça. Foi gostoso ficar na varanda limpando as janelas. Estava frio, mas o sol batia nas minhas costas. Do lado de dentro, ela montava um quebra-cabeças. Absorta, mas fazendo pose a si mesmo. Ela deve ter sido muito bonita. Depois das janelas, veio a tarefa de procurar a peça de quebra-cabeça. Esquadrinhando palmo a palmo um carpete verde peludo, migalhas de borracha, elásticos de crônico, eu estava felicíssima. Era o melhor trabalho que já tinha me dado. Como ela estava pouco se lixando se eu fumasse ou não, fiquei engatinhando pelo chão e fumando, arrastando meus cinzeiros junto comigo. Encontrei a peça bem longe do canto da sala onde ficava a mesa do quebra-cabeça. Era céu com um pedacinho de árvore. Achei, ela gritou. Eu sabia que estava faltando uma peça. Eu achei, eu gritei. Agora eu podia passar ao aspirador, o que fiz, enquanto ela terminava o quebra-cabeça com um suspiro. Quando estava saindo, eu lhe perguntei se ela achava que ia precisar de mim de novo. Quem sabe, disse ela. Bom, tanto faz como tanto fez, eu disse, e nós duas rimos. Eu não quero morrer de jeito nenhum, na verdade. 40 Telegraph, ponto de ônibus em frente à lavanderia. A Mill Edis está abarrotada de gente esperando para usar as máquinas, mas todos estão animados, como quem espera uma mesa. Estão de pé, batendo papo na vitrine e tomando latas verdes de Sprite. Mill e Edis se misturam a eles como anfitriões afáveis, trocando dinheiro. Na TV, a Ohio State Band toca um hino nacional. Neva no Michigan. É um dia frio e claro de janeiro. 4 motoqueiros de costeleta surgem da esquina da rua 29, um atrás do outro, feito uma rabiola de pipa. Uma Harley para em frente ao ponto de ônibus, e alguns garotos acenam para o motoqueiro da carroceria de uma picape Dodge 1950. Eu finalmente choro. Agora sim eu vou roubar esse banquinho aí de vocês. Pode botar aqui atrás do... Bota aí na prateleira. Agora sim eu vou sentar um pouquinho. Quer sentar aqui? Não, eu vou sentar ali. Continuar numa visão. Bom. Agora eu vou dar alguns minutinhos para vocês, com calma, sentirem como o ponto impactou vocês e escolherem uma palavra-chave do ponto que vocês vão subir com a canetinha amarela. Qualquer palavra, qualquer coisa que vocês queiram comentar. Tá bom, Ana? Alguma coisa que você achou engraçado, que você achou emocionante. Estou falando com você que você é bem jovem, né? Então está começando essa coisa. É que você achou engraçado, você achou emocionante, você achou revoltante. Qualquer coisa que tenha te impactado de alguma maneira. Aí você pega uma palavra daquele trecho que simboliza isso. Tá bom? Qualquer dúvida você me pergunta. Seja também à vontade, tenha vontade de perguntar. Se tiverem dúvida, isso aqui serve palavra-chave. Qualquer palavra que você queira comentar, que você possa comentar em cima dela, serve como palavra-chave. Eu só quero achar o trecho que fala dos motoristas brancos e dos motoristas negros. É da metade pro final de outro, deixa eu ver. Também veja em que página está o trecho, tá? Se a página tivesse um número, procure uma página com número para localizar, para os colegas poderem ver a sua palavra-chave, tá? Eu já escolhi. Tá bom? Que bom. Rápida, né? Mas às vezes a pessoa já tem alguma coisa que ela... Sim, eu marquei algumas coisas. Eu marquei algumas coisas. Uma palavra-chave só, tipo, pra te comentar depois. Tem várias. Não, primeiro, mas aqui você mais vai gostar de falar. Uma coisa que você queira falar no texto. Que tu achou interessante, que você te intrigou, que tu quer saber. Ou que te revoltou. Uma coisa Isso. que você tem vontade de falar sobre o texto. Né? Qualquer coisa. Já marca ali a página e tudo. E o trechinho. Essa palavra. Roubei. Cara, isso rouba bem a cabeça.
falta de seguinte. A gente vai decidir beber, né? Aqui, ó, já sei. Página 48. Sem óculos ainda pra melhorar? É, 19. Tá usando? 48? É. Deixa eu preencher essa parte também. Mas eles falam que Bem no meio, onde está escrito 58 colégio Garquim. Mas aqui pode ser outra. Um minutinho. É uma quarta? 44. Mas acho que tem mais uma folha que fala, mais uma É, página. porque eu gostei das palavras que eu botei, mas essa aqui tá também pouco. Tá bonitinho. Bom, agora, continuem comendo, bebendo café, só vou explicar. Fiquem calmos. Agora a gente tem a parte mais importante do clube, né? Não é a parte que eu estou explicando acerca da autora e do conto, não é a parte que eu estou lendo. A parte mais importante do clube é agora, em que vocês vão comentar, né? Vocês vão trabalhar as palavras-chave, tá? Porque é isso que interessa, desenvolver a sensibilidade de leitores e de leitoras, tá? Então, não tem palavra-chave certa nem errada, isso aqui não é uma escola, não é uma universidade, é uma coisa totalmente livre. Aqui é o Rocinante seu, quem manda aqui é o Dom Quixote, então você já viu que aqui é tudo bastante livre, né? Dom Quixote está ali, não é o Martin. Ele não quer assumir que é Dom Quixote, mas não adianta. Então, vou começar pedindo para vocês fazerem da seguinte maneira, olha, a minha palavra-chave está na página tal. Se a página não estiver numerada, olha que tem outras que estão numeradas para você poder numerar a sua página, tá bom? Então, minha palavra-chave está na página tal, ela é tal palavra. Lê um pouquinho do trecho para a gente entender o contexto do que vocês escolheram, tá? Como palavra-chave. E depois você comenta. Por que você escolheu essa palavra-chave? Por que você acha que ela é importante? Por que você acha... Por que ela te tocou, né? Ela te revoltou? Eu achei uma coisa... Pode ser uma coisa de forma, né? De achar uma coisa bonita, né? Não, achei bonito, achei isso poético, achei irônico. Vale qualquer tipo de palavra-chave, desde que seja alguma coisa que vocês tenham vontade de comentar. A única coisa livre que existe nesse mundo é a literatura. É a única coisa livre que existe nesse mundo. Então vamos exercer essa liberdade, né? Não tem, a palavra-chave do fulano é melhor do que do ciclano. Não tem nada disso aqui. Não tem certo, não tem errado. Você escolhe à vontade, tá? Esse é o espírito da coisa. Se sentir totalmente à vontade. Se tiver alguma dúvida, pergunta para mim. Se eu souber responder, eu respondo. Tá ok? Então, vamos começar aqui com o Matheus. Vamos lá, Matheus. Tua palavra-chave está em que página? Na 37. 37. Ali no textinho que está em parênteses. É conselho. Conselho para a faxineira. Tá. Você quer falar alguma coisa desse trecho que eu escolhi? Não sou eu que falo, é você que fala. Você lê o trecho e você comenta. Agora, ó, tô lá a mão. Eu comento depois do seu comentário, mas primeiro é você que comenta. Entendi a logística do... É para você falar. Conselho para a faxineira. Aceite tudo que a sua patroa te der e diga obrigado. Você pode deixar o que não quiser no ônibus, na fenda entre o encosto e o acerto do banco. E a tua palavra é conselho, né? Tá, perfeito. Eu gostei desse trecho porque eu acho que ele estabelece o tom do conto, né? Porque ele é quase como se fosse um diário, né? Da empregada, né? As casas que ela vai para trabalhar, né? Mas, ela fala muito do cotidiano dela, né? O dia a dia dela, mas eu acho que o modo como ela escreve isso dá uma outra dimensão, né? Porque ela intercorda com a memória do falecido esposo, né? Das opiniões dela sobre as famílias, né? Eu acho que dá pra... Você consegue notar todo um pequeno universo que vem dessa percepção dela a partir dessa rotina que às vezes pode ser repetitiva, né? De uma faxineira. Então esse conselho aqui, eu acho que bota esse lugar que eu achei que é o que me pegou no conto, né? E que me chamou a atenção. Ela faz observações sociológicas, né? E assim, de tipologia, né? O motorista branco velho, o motorista negro jovem, a casa de judia, de italiana, né? A casa de psiquiatra. Ela faz vários tipos de observações, né? Que são irônicas, que são críticas, e também tem um elemento de classe, né? A posição da faxineira, né, nos Estados Unidos, ela é um negócio muito complicado, né? Aqui também é.
Mas lá é uma coisa muito complicada, porque só normalmente pessoas muito ricas que têm dinheiro para pagar uma faxineira, tem dinheiro para pagar alguém para limpar a casa. Então esse trecho que você escolheu, né, aceite aquilo que a patroa deu, é um trecho irônico, né, dessa crítica de classe. Quer dizer, a patroa acha que qualquer coisa que der para a faxineira tá bom. A faxineira tá tão lá embaixo, Mesmo qualquer que coisa você dá um lixo, sutiã rasgado, entendeu? Então tem um elemento de classe que está colocado aqui também, muito forte, né? Perfeito, Matheus, ótima escolha. Eu escolhi um trecho engraçado também, isso é bom. Gabriel. A minha está na primeira página, 35. Eu não pensei muito na frase ali, eu pensei mais na palavra, que é náusea. Mas o trecho que ela está é ali no finalzinho, 10 da manhã, náusea, um pedaço de papel em cima do consolo da lareira, diarreia no corredor de louça, tontura e falta de memória no fogão. A palavra eu escolhi porque eu acho que é a coisa que mais sintetizou para mim todo o conto, assim, do estado emocional dela, assim, até que ela fica nessa reflexão sempre pensando no marido, nessa questão do luto e relacionando talvez a melancolia dela com uma coisa que ela não tem mais, tem vários momentos que refletem pessoas que estão querendo outra coisa, diamantes, ou as mulheres que vão comprar coisa no outro lado da cidade. Então sempre tem uma coisa assim de querer estar em outro lugar, em outro tempo, em outra época, relembrar a infância. E essa melancolia que vai percorrendo assim todo o arco dela até no final ela finalmente conseguiu chorar, né? Finalmente conseguiu vomitar aquela emoção que estava presa com aquela náusea dela emocional, assim. Acho que foi a coisa que mais me tocou no conto, assim. Várias outras coisas também que dá para discutir depois, Os colegas têm que falar, né? Relação de dependência, que ela fala do... Tipo... dependência, assim, né? Talvez uma dependência dela com o marido, dela com a patroa, Desculpa, mas assim, o método da palavra-chave, ele para evitar que uma pessoa comente tanta coisa que outras pessoas não têm mais nada que comentar. Claro. Tá, a parte final já foi. Você está comentando o texto todo. Aí, no final, a gente comenta o texto todo, mas agora a gente comenta esse trecho. Por exemplo, nesse contexto aqui, o que eu acho que é muito interessante, da náusea, da diarreia, da tontura, falta de memória, né, é que a faxineira, que parece ter esse papel tão pouco importante, tão pouco valorizado, ela penetra na vida das pessoas e fica sabendo o avesso da vida das pessoas. Então, ela percebe a fragilidade das pessoas, né? Ela percebe o comportamento lá dos psiquiatras e outros, que eu não vou mencionar, também não quero tirar a palavra-chave de ninguém. Então, aqui, essa coisa, ela diz, não, as outras não querem mais trabalhar ali e tal. Quase que o lado, digamos assim, tragicômico da existência, né? Que a faxineira, todo mundo tem um lado ridículo. E a faxineira mexendo na casa, mexendo nos objetos e tudo, ela percebe o lado ridículo de todo mundo. Ela percebe as fraquezas, como no caso dessa senhora aqui, né? Então essa náusea, a diarreia, a tontura, e é claro que tem mais coisa, a diarreia no escorredor de louça. Né? Isso aí é uma coisa engraçada involuntariamente, porque ela esquecia em tudo quanto é lugar. Mas eu acho que tem a ver com esse lado da faxineira penetrar, né, no âmago da vida da pessoa, daquele lado que talvez ela queira esconder, daquela vulnerabilidade, daquela fraqueza, que no caso dessa senhora, né, que ela esquece até as próprias moléstias. Então ela ironiza, ela brinca, mas é o outro lado. Ninguém valoriza a faxineira, mas ela é uma faxineira que tem estudo, que está pensando a condição de faxineira e está pensando e analisando e observando essas casas, né? Queira ou não, as pessoas revelam a vida toda para ela, né? Que nem os amigos também revelam o que eles fazem, se usa droga. Ela acaba percebendo tudo que as pessoas estão fazendo, como elas são. Então eles sabem que trabalho tão desvalorizado, mas que acaba sabendo tudo, né? Acaba conhecendo tudo. Não porque ela queira desmilotar, mas porque ela naturalmente tem que mexer nas coisas e acaba descobrindo. Obrigado, Gabriel. Júlia, vamos lá. A minha palavra está na página 40 e é a palavra janela. E o trecho é: mas a maior parte do tempo eu fico mesmo só olhando pela janela para a casa ao lado, onde nós morávamos. Eu escolhi essa palavra
Porque também em diversas outras partes do texto ela olha muito pelas janelas, né? Ela fica observando muitas coisas. Então eu acho que foi mais por essa capacidade dela de olhar e observar as coisas que estão ao redor dela e compreender um pouco mais. Perfeito. Mas e aqui nesse trecho especificamente? Por que ela está olhando para a janela? Porque era onde eles moravam, né? E pela saudade que ela tem do Terry, daí ela fala. Aí é por nostalgia, né? Aí ela está olhando o que não existe mais. Ela está procurando olhar para o que não existe mais, né? Olhar para o que existe para ela conseguir ver o que não existe mais, que era aquela relação com o Terry. Nos outros casos, não. Ela está olhando pela janela do ônibus o tempo todo, observando as pessoas. É o próprio decorrer do conto. Ótima palavra-chave também. Perfeito. Mas eu quero sempre que vocês, além dessa palavra-chave que acaba atravessando o conto todo, mergulhem naquele contexto, que isso desenvolve a sensibilidade literária. Ver o que naquele contexto, naquele trechinho ali, essa palavra está significando especificamente naquele texto. Mas é ótimo, realmente atravessa tudo. Tá? Beleza, Júlia, obrigado. Vamos lá, Maria Fernanda. A minha palavra está na página 38 e é agarrar. Ele fala: não há nada neste mundo a que você possa se agarrar, a não ser eu, talvez. Uma noite na Telegraph Avenue, eu acordei sentindo Terry fechar uma tampinha de lata de cerveja dentro da palma da minha mão. Ele estava sorrindo para mim. Eu escolhi essa palavra porque nesse trecho acho que mostra muito como é um relacionamento, principalmente dos dois, porque ele fala para ela que não tem no que ela se agarrar, e ela talvez seja uma pessoa que se agarrava nos outros. Mas mesmo assim ele respeita esse sentimento dela de se apegar às mínimas coisas e dar uma tampinha de lata de cerveja na mão dela. Então, como é significativo para ela, mesmo ele falando para ela não se agarrar às pequenas coisas, ele respeitava isso nela. E trouxe nesse sentido. Só que tem uma outra possibilidade aqui, Maria Fernanda. Você acha que é agradável a pessoa fechar uma tampinha de lata de cerveja dentro da palma da sua mão? Talvez ele também possa dizer a ela assim: desculpa, vou fazer de conta que você é ela. Vou pegar a tampinha, vou esmagar aqui assim. Guardar, às vezes, pode ser doloroso. Pode ser isso que ele esteja dizendo para ela. Pode ser, não estou dizendo que é, mas estou dizendo que pode ser. Porque ele não colocou uma rosa na mão dela, entende? Ele colocou uma tampa de lata de cerveja. Tampa de lata de cerveja de metal. Imagina ele esmagando ali na mão dela. Quer guardar? Guardar pode ser doloroso também. Uma hipótese, né? Mas realmente é interessante esse trecho, porque é um trecho em que a gente tem um outro personagem, né, que é o Terry, falando sobre a narradora, que é narrado em primeira pessoa pela Cleaning Lady, né, pela Maggie May, que é um nome tipicamente sulista. E aqui a gente tem um trecho, ela interage, ela descreve as interações, mas aqui a gente tem um trecho de um outro personagem falando sobre ela. E que se relaciona ao fato de que ela não se conformou ainda, que ele morreu, diz que ele é, né? Então é muito interessante também, porque você acabou pegando um trecho único, assim, né? Tem a senhora lá no final, a sueca, parece Glenda Jackson, ela conversa, mas ela não conhece a faxineira, ela não diz nada para ela não fala nada para Maggie May. Já o Ter não, o Ter sabe o que diz. Então também é ótimo esse trecho por isso. Obrigado, Maria Fernanda. Vamos lá, Lucas. O meu está na página, voltando à página 40, e ali o terceiro parágrafo. O meu eu não consegui selecionar uma palavra, foi uma frase, quase parágrafo inteiro, né? Mas ali quando parte de gente rica, né? O ônibus está atrasado, carros passam, né? E gente rica dentro de carro nunca olha para as pessoas na rua. Gente pobre sempre olha. Na verdade, às vezes parece que elas estão só passeando de carro, olhando para as pessoas na rua. Para mim foi uma dificuldade imensa escolher algum trecho chave, assim, porque eu pensei bastante coisa, mas eu não conseguia escolher. E hoje, quando tu releu esse pedaço, me trouxe muitas memórias, porque eu já meio que vivenciei isso. Sempre que eu voltava para casa, tipo, eu ficava olhando, e é muito engraçado, porque tipo, eu percebia isso de ter um olhar de quem caminha, né? E um olhar de quem está dentro do carro, né? E era muito difícil ter esse contato, né? Ainda mais quando tinha trânsito, eu achava isso muito curioso, né?
E isso me marcou, assim, porque foi uma memória que eu não lembrava e que depois que foi lida que eu lembrei disso, porque eu fazia muito. Sempre quando eu ando, ainda mais quando tem trânsito, eu fico olhando, assim. E é muito engraçado como tem essa relação de, tipo, tem gente que olha como, tipo, por que esse tipo de pessoa tá aqui? É curioso, assim, isso eu achei bem bacana dela, dessa questão do cotidiano, né? Porque são coisas que talvez eu nunca ia lembrar se não tivesse lido essa parte, assim. E novamente é uma questão de classe, né? Porque ela fala, gente pobre espera muito. A situação dela, antropologicamente, é excelente. Porque ela já foi rica. Ela não nasceu pobre. Ela viveu um tempo rica. Então, quando ela passa a ser pobre, ela estranha tudo. Já o cara que nasceu pobre e que está vivendo pobre, ele pode até ser revoltado, mas ele não estranha. Entende? Ele pode não aceitar, mas ele não estranha. Aquilo é a vida dele, sempre foi a vida da mãe, do pai, do irmão. Ela não, ela era rica. Ela era uma mocinha muito rica, sabe? Estudou nas escolas e tal, ela era assim, no Chile, a recepção, vinha a presidente aqui visitar o pai dela, porque era coisa do minério, e de repente ela fica pobre, né? Então ela passa a ter uma sensibilidade enorme, porque tudo para ela é novo, né? E ela está percebendo, não, gente pobre espera muito. Tem uma coisa de classe que ela... A gente vai ver que o texto acaba tendo muitos elementos de discussão, de crítica, numa narrativa que aparentemente ela é toda, né? E aí tem muito a relação da forma com o conteúdo, tá? Então, qual a relação da forma com o conteúdo que eu estou querendo dizer aqui? O texto ele é todo fragmentário, não é? A vida dela é fragmentada. Ela não é uma empregada de uma fábrica que ela entra todo dia no mesmo horário, é fixo. A vida dela é toda bagunçada. Ela tem que sair, aí aparece outra patroa e pega um ônibus, o ônibus não funciona. Então, a narrativa fragmentada, ou seja, a forma, né, ela emula o conteúdo da vida dela, que é fragmentado, acidentado, né? Cheio de coisas, né? Você mencionou muito bem o acridoce, né? Cheio de coisas acridoces, que tem um lado poético, mas tem outro lado que é triste, que é amargo, que é revoltante, né? Então tem um elemento de classe que está muito colocado nesse teu trecho aí, também escolhido muito bem. Só para vocês saberem, todo mundo, se fosse dar nota, todo mundo tirou 10 aqui na escolha de palavra-chave, entendeu? Não tem nota, não tem palavra-chave certa, mas que todos vocês escolheram palavras-chave importantes para o texto, legais de discutir, com temas importantes para discutir. É só isso que interessa. E ela também acaba conhecendo os dois lados da moeda, né? Sim. O lado de ser rica, que ela já Sim. tinha, e ali ela está vivenciando o outro, que é ser pobre. Sim, exatamente. Sofre. Exatamente. Vamos lá, senhor Martin. Então, eu vou chover no molhado, página 36. Terceiro parágrafo, faxineiras rolam sim. Eu escrevi. Não as coisas com as quais as pessoas para quem a gente trabalha não se preocupam. É o supérfluo que Carlos Quintana, não queremos trocar do cinzeirinho. Enfim, se o texto é essa discussão sobre essa relação meio tensa, né, entre a faxineira e as empregadoras, entre essas pessoas pobres, prestadoras de serviço, e essas pessoas ricas que, enfim, também não sabem muito bem como lidar com isso, né, porque tem essa culpa burguesa, etc. Eu acho que enfim, o texto é essa discussão sobre essa relação tensa, né, entre essas classes, né, então faxineiras rolam sim. Não, e é interessante, né, porque aqui é um tabu, né? É o tabu. Porque se você pensar a sociedade americana, ela tem um elemento sagrado, que é a propriedade, que é a propriedade privada. Então, quem tiver aqueles filmes assim, isso acontece no Brasil, mas não é tão legítimo no Brasil, quanto era lá, quanto é. Você podia botar uma cerquinha aqui e dizer, se atravessar, eu atiro. E nos Estados Unidos não tem problema nenhum, entende? Então, assim, eles endeusam a propriedade. E aí ela que está nessa posição, ela está revisitando acusações que são feitas às faxineiras. E ela não tem medo de dizer, não, roubagem de roupa, mas não é isso que vocês estão pensando que a gente rouba. Vocês não entendem isso, vocês não entendem a gente. Estão pensando que a gente rouba dinheiro, não é dinheiro que atrai a gente, não é? Nós não somos... Né? Mas a gente está ali, a gente passa a mão em algumas coisas que interessam, no caso dela, comprimidos, né? Então ela também enfrenta um tabu, né, Mati?
Ela vai, porque esse tabu da propriedade para a sociedade americana é fortíssimo. Ela, não, a gente rouba, sim. Entendeu? E até talvez uma gana para uma inversão, por exemplo, de que ela, naquela casa, ainda que a casa não seja de propriedade dela, ela ainda de alguma forma controla aquela casa. Sim. Porque ela tem Perfeito. poder sobre o que está lá. Perfeito, Sofia. E pega aquilo que ela sabe que Sim. ninguém vai perceber. Tinha aqueles 15 latas de semente gergelim e ela falou, agora só tem 14. Mas, pô, 14. Né? Não faz nem sentido ela respeitar a propriedade nesse âmbito, né? Tá ótimo, Martin. Querem dividir conosco? Não, eu só falei que eu também já roubei também. Brincadinha de brega. Tá bom, tá ótimo. Ana, você, por favor. Pode pular, porque eu não... Quer que pule? Tá bom. Não tem nada que você tenha gostado no texto? É que ela tá com vergonha. Ela falou pra mim. Ah, porque não... Tá bom, não quer falar, não precisa falar. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Não tem problema. E você? Ana Carolina, isso? Ana Clara, Ana Carolina. Tá. Claro. É uma fábrica de Anas, né? Deu tempo Eu da não. Clara de pegar uma palavra? Pode ser. Posso falar? Pode. Pode. Eu escolhi a palavra meio fio. Tá, que parte? É 37. Nossa, você já tô atrás. Você leu o trechinho pra nós? Trecho? No ponto de ônibus, eu me sentei no meio fio. 3 outras empregadas negras de uniforme branco estavam em pé perto de mim. São velhas amigas, trabalham na Country Club. Road. Há anos. No início, nós todas estávamos furiosas. Os ônibus tinha passado 2 minutos mais cedo e nós perdemos. Sacanagem. Eles sabem que as empregadas estão lá sempre. Estão sempre lá. E o 42 Piedmont. só passa de hora em hora. E aqui, esse trecho aqui me representa a gente que pega ônibus. Que a gente perde, tipo, só tem de hora em hora. É uma Pelo menos certa... lá onde a gente mora. Sim. E. É isso aí. E o ônibus é esse símbolo também do pobre dos Estados Unidos, que é um país que, sei lá, que tem mais carro per capita do mundo. Que tem carro de tudo quanto é preço. O cara pega ônibus, ele é um ferrado, né? Ele é alguém que está realmente nessa situação. Mas tem um outro elemento aqui que é assim, é a não percepção da situação de classe, né? O motorista não percebe que aquelas trabalhadoras são da mesma classe que ele. Ele não fica com raiva do patrão e fica com raiva das trabalhadoras. Resolve sacanear as trabalhadoras, porque na verdade sacanear o patrão é muito difícil, né? Então você sacaneia o outro que é exatamente como você. Também outra situação de classe que também que ocorre. acontece. Tá ótimo, Ana Clara, excelente. Vamos lá. Agora a Ana original. Eu achei interessante ali o incutir sentimentos de culpas neuróticas. Que página? É página 44. Onde a patroa fala que não quer que os filhos tenham. Ou seja, não pode passar nada de responsabilidade, não pode dar sermão nos filhos, né? Só ela pode educar da forma dela. Lê o trechinho. Na caixinha Ana. dela. Lê o trechinho, fica mais gostoso. Vamos lá. Lê o Ai, trechinho. deixa eu ver. Coloquei os dois, né? Coloquei os dois para recolher os brinquedos e eles estavam trabalhando direitinho. Quando a doutora Bloom entrou no quarto, ela me passou um sermão sobre a interferência e sobre como ela se recusava a incutir sentimentos de culpas neuróticos por causa de tarefas nos filhos. Eu ouvi emburrada. Terminado o sermão, ela pensou um pouco e depois me mandou descongelar a geladeira, limpá-la com amônia e baunilha. Também outra coisa estranha, né? Ela não. Saborizou as coisas dentro da geladeira com... E por que você gostou desse trecho? Então, eu gostei porque a educação, ela... para quem bem vê ela tá dividida em 3
em três... como é que eu posso dizer? Em três esferas, né? Que é a família, escola e sociedade. Ou seja, esses três... como é que se diz que eu posso dizer? Desculpa, gente, fico nervosa para falar. Esses três grupos ajudam na formação do ser humano, né? E os pais que querem manter um filho na caixinha e educar somente do teu modo, vai criar uma pessoa meio frustrada. Vai ser um adulto frustrado, cheio de problema depois. Ou até mesmo neurótico. Neurótico. Não quer que você... Não, mas olha só, a situação é a seguinte: as crianças, sabendo que a faxineira vinha, desarmavam, era sadismo da parte das crianças. Eu diria sadismo de classe. Maldade mesmo, de classe. Né? Agora, repara na situação, porque na literatura é tão importante o que é dito quanto aquilo que não é dito que a gente tem que entender. Ela, patroa, castiga a empregada. Porque ela fica pensando, como é que eu vou... Eu não deixo que ela castigue meus filhos. Né? Como é que eu vou castigar essa desgraçada que castigou meus filhos? Aí ela manda descongelar a geladeira e limpar com amônia e baunilha. Então, aquilo que ela não permite, entre aspas, que seja feito com os filhos, ela faz com a empregada, demonstrando incoerência total. A amônia tem um cheiro de queijo podre com ficha de gato, né? Amônia eu não sei bem. Se é só baunilha, vai ler. É uma coisa de limpeza forte. Mas enfim, era um castigo. Você vai descongelar a geladeira, vai ter que limpar a geladeira toda, tirar as coisas todas, botar as coisas lá dentro. Era claramente um castigo. Você não pode castigar meus filhos. Eu vou te castigar para você aprender que não pode castigar meus filhos. Imagina o que é essa cena. E as crianças estavam sendo sádicas, né? Porque elas faziam, não, já que vai ter essa escrava aí para arrumar pra gente, vamos bagunçar pra gente ficar vendo, dar trabalho para ela. Quer dizer, podia até não era castigo nenhum pedir para as crianças botar as coisas de volta. Isso é castigo? Não. Também tem outra, né, de afixação. Os dois são psiquiatras. Meu Deus do céu, essa casa deve ser louca. E os dois vão pensar exatamente da mesma maneira. Eles são neuróticos. Lógico. Você vê que o texto acaba atravessando vários elementos da sociedade norte-americana, né, do mundo atual. Ótimo, Ana, muito bem escolhido. Sofia, por favor. Tá, a minha palavra é moléstias, na primeira página, em que o trecho ele escreve o seguinte: que ela esquece de tudo, até suas próprias moléstias. E aí continua, né? Enquanto estou na casa, vou recolher os bilhetinhos. Então ela vem e fala dessa primeira pessoa em que ela limpa a casa, né? Em que daí ela comenta que essa pessoa ela esquece de tudo, é a Jessel, né? A senhora Jessel. Ela esquece de tudo até suas próprias moléstias. E aí eu percebi que durante o texto, talvez para ela mesma não esquecer as próprias moléstias, ela escreve o texto. No sentido de que para relembrar aquilo. Porque tudo que ela passa e vê dentro das casas e dos contextos, e de que uma hora ela sofre, porque daí ela limpa a casa de um amigo, e ela não gosta muito daquela relação, outra hora ela limpa a casa de uma pessoa que nunca deixa a casa suja. Então ela também carrega muitas moléstias dentro do texto, só que talvez ela faça do texto uma forma de não esquecer de tudo que ela está passando. Ou de fazer uma catástrofe, né? Porque ela é uma personagem que não esquece nada, né? Que não esquece nada. E sabe onde está tudo, porque ela é a faxineira. Tá ótimo. Manual do faxineiro. Ótimo. Ótimo, muito bacana. Quer dizer, na verdade, todo mundo tem moléstia aqui nesse texto, né? Pra falar a verdade, você vai lá pensar. É uma coisa assim, visto de perto, né? Se olhar o intestino da casa, você descobre que ninguém é normal, mas absolutamente ninguém é normal, né? Aí eu tenho que contar uma história para vocês, eu tenho que contar uma história. Eu adoro essa história. Teve um certo momento que minha avó ficou viúva, ela foi morar no mesmo prédio que a gente. Eu, meu pai, minha mãe e minha irmã morávamos no quarto andar. E minha mãe alugou um apartamento para minha avó no primeiro andar. Como o nosso apartamento era só de 2 quartos, minha irmã já estava ficando mocinha e tal, ela falou, não, você fica lá na sua avó, né? Toma café, almoça, depois eu ficava estudando, e quando chegar de noite você vem aqui e janta com a gente e tal. Tá bom, aí eu fiquei lá na minha avó. Eu amava a minha avó, minha avó era portuguesa, amava, adorava a minha avó, cobria ela de beijo. Então, era um relacionamento maravilhoso. De manhã ela me acordava, eu ia para a escola, eu voltava, almoçava com ela, eu ficava a tarde inteira estudando, depois eu ia jantar lá em casa, ou com ela, ou sozinho. Enfim, era tudo maravilhoso. Até que um dia,
minha avó no almoço, sem levantar a voz, nada, sem ter nenhum tom assim, diferente na voz, ela falou assim, meu neto, eu fiz uma arrumação no seu quarto. Eu gelei. Eu gelei. Fiz uma arrumação no seu quarto, eu gelei. Ele, não, ela não pode ter visto isso, ela pode ter jogado fora. Eu devia ter uns 17 anos, jogou fora toda a minha coleção de mulher pelada. Toda. Coleção. Então assim, eu era um menino, eu não bebia, eu não fumava, eu não tinha namorada, isso não era bom, mas também não tinha. Eu estudava que nem um louco, só tirava nota boa, mas eu tinha minha coleção de mulher pelada, pelo amor de Deus. Então minha avó descobriu, nesse conto é assim, todas as moléstias são reveladas. Né? Ninguém é normal de perto. E a faxineira, né? Ninguém é normal de perto. Né? E a faxineira, uma faxineira com um olho bom, ela descobre as coisas todas. Ótimo, Sofia. Muito obrigado. Pronto, contei essa história, que eu gosto de contar essa história. Às vezes a gente tem simplesmente o prazer de contar uma história. Eu acho que é uma das minhas melhores histórias. Eu lembro da minha avó. Eu não briguei com a minha avó. Eu não fiquei chateado com a minha avó. Continuei amando minha avó. Assim, mas pensei, bom, agora eu vou precisar do Porto Seguro para recomeçar minha coleção. Não. De um balde. Vamos lá, Patrícia, por favor. A minha palavra está na página 36 e é conversar. Eu peguei esse trecho, mas enfim, é o contexto todo aqui, né? Sim. É o segundo parágrafo. Ela me segue de cômodo em cômodo, dizendo as mesmas coisas 1000 vezes. Eu estou ficando tão maluca quanto ela. Vivo dizendo que vou largar, mas tenho pena dela. Sou a única pessoa que ela tem para conversar. Então eu escolhi essa palavra, assim, o trecho é legal, mas assim, é em volta do contexto todo, da história toda dela, né? Que ela é, assim, por todos os lugares que ela passa, que ela trabalha, que ela fica com as faxineiras no ponto, ela é comunicativa. Sim. Então, foi por isso que eu escolhi essa palavra, nesse trecho. Mas é sobre o contexto todo, na verdade. Não, perfeito. Ela é muito comunicativa. E tem uma coisa, assim, ela é impiedosa no diagnóstico que ela faz, né? Mas no tratamento, no sentido até de como maneira que ela tem muita compaixão. Esse texto tem muita compaixão, né? Ela diz, eu abandonei a fulana de tal, daqui a pouco ela fala, mas eu sinto falta dela. Né? Eu tenho pena Da também. comunicação com ela, tudo. Eu posso falar da minha palavra-chave? Pode. Foi essa palavra-chave que me fez escolher esse texto. Eu acho esse texto riquíssimo. E a análise que vocês fizeram, eu estou assim no céu. Não, minha avó ter roubado minha coisa. Porque eu estou no céu. Porque, assim, foi assim, exatamente aquilo que eu pensava para ser o Clube do Conto, foi hoje, no primeiro dia. Né? E muita gente nunca tinha participado e tal. Então foi maravilhoso, vocês foram maravilhosos, não estou puxando o saco, vocês foram mesmo. Mas eu sei que esse conto é maravilhoso, mas o que me decidiu escolher esse conto, assim, que eu falo, não, eu tenho que escolher esse conto. Eu sabia que era um conto grande, tinha o risco de eu ficar lendo, vocês ficarem entediados, porque os contos para frente são bem menores que esse, são assim, no máximo 10 páginas, esse tinha 15, né? Mas eu finalmente choro. Foi isso que me fez escolher. Porque esse final, né, o conto, o próprio Júlio Cortázar, autor do primeiro conto que a gente viu, que a gente leu, ele falava o seguinte, entre conto e romance, ele gostava muito de boxe, dizia, o romance é uma luta de boxe que vence por pontos. Então são 15 rounds, fica lá o pessoal, aqueles dois homens se chocando, depois eles anotam quantos pontos, quantos socos deu no outro, não sei o quê, e ganha. O romance é isso, quer dizer, o romance interessa o processo, o desenvolvimento dos personagens e tal. Tem romance que não termina de uma maneira espetacular, mas não tem problema, porque ele já passou o recado dele. O conto, ele diz que não. O conto tem que ser na base do nocaute, sabe? É uma coisa pequena, curta, você não tem tempo de desenvolver tantos personagens, tanto que eu diria que só tem bem desenvolvidos aí, mais ou menos desenvolvidos, o personagem que é ela mesma e o Té. Os outros aparecem e tal, mas são fragmentariamente desenvolvidos, né? São apenas em alguns aspectos. Mas o conto tem que ter um nocaute. E esse conto, toda vez que eu leio, é um nocaute. Porque eu finalmente choro, assim, é aquela acumulação toda de tudo que ela falou, que não é só a coisa do Té, do marido que morreu, mas ela lidar com a humanidade, né? Ela lidar com a condição humana, com todos os nossos buracos e falhas e
e vulnerabilidades e fraquezas e tal, mas também algumas coisas maravilhosas, né? Ela encontra no cotidiano, de repente, sei lá, tudo de repente ela acha interessante, né? Uma placa que de repente só tem escrito cegos e tal, ela observa tudo, ela tem esse prazer, né, de observar. Mas é uma acumulação muito pesada de coisas, né? E aí eu finalmente choro, é assim maravilhoso, porque aquela narradora tão impiedosa que está analisando, apontando tudo e tal, no final ela fala, ó, desabei. Né? Desabei por causa do marido, por causa da vida dela, por tudo que ela observa, pela pena, pela compaixão, por tudo. Então, o que me fez escolher esse conto foi que no final tinha eu finalmente choro. Porque isso para mim é um nocaute em 3 palavras. Porque a gente vai acostumando com essa narradora, ela tem muita força, ela é irônica, né? Como já falei, ela é às vezes muito impiedosa, julgando, apontando, não sei o quê, de repente ela fala, olha, eu também não aguento. Eu também não aguento. Ou seja, todo mundo tem seu momento. Todo mundo. No final da semana. Bom, então o próximo será dia 1º de junho, mas antes eu queria que vocês fizessem uma breve avaliação do que foi a experiência para cada um de vocês, se vocês gostaram. Não da primeira vez eu comecei por aqui, que a Patrícia foi a última, agora a Patrícia vai ser a primeira, tá bom? O Matheus vai ser o último. Eu fiquei de surpresa Vai agora. lá, Patrícia. Deu branco agora. Vamos ter à vontade. Deu branco aqui. Gostou, não gostou? Não, Gostou gostei, do primeiro conto, gostei. não gostei do segundo? Fala o que você achar. Falar do conto ou do encontro em si? Fala do encontro em si. Tá. Então, a Ana me convidou ontem. Foi ontem? Acho que sim. A gente já tá tava- marcando café já faz mais de um mês, eu acho. Verdade. Faz tempo que a gente não se via. Aham. Daí ela convidou para esse momento e eu achei bem interessante, bem, tipo, novas experiências. Eu trabalho na área da educação, então, tipo, tudo isso me chama atenção, desde o encontro, tudo, né? E eu gostei muito, vou passar pro meu pessoal do trabalho sobre o próximo encontro, já vou fazer a propaganda para ver se reúne todo mundo. Tem que mandar o e-mail para mim, anota aí, marcosalvito@gmail.com para poder mandar o conto para vocês. Tá aqui embaixo. Tá aí no primeiro ponto. Tá aí. Achei bem interessante mesmo. Obrigado, Patrícia, valeu. Também gostei. Só o primeiro ponto eu me perdi porque são muitas sentenças, assim. E aí, quando são várias sentenças, no sentido de sentenças de frasezinhas curtas, eu me perco. Aí eu me perdi um pouco sobre o que estava acontecendo, o que... Foi um resuminho. o que... Não, Eu ele tá não lendo. entendi. Na leitura, tem 2 amantes que estão lá numa cabana e um deles prometendo que vai matar o marido. Quando no final, o marido que ele mata é o cara que tá lendo a história dos 2 amantes. É isso, né? Dessa questão do... São os 2 Max, partes já- que são E são complicados. 2 contos também completamente diferentes em narrativa. sim. Isso eu achei legal também. Sim, Que, vai ser. que dá pra perceber as 2 formas de Sim, contexto. é Né? na terceira pessoa, né, com o narrador, e outro é na primeira pessoa, que é sempre muito mais íntimo, muito mais subjetivo, Sim, muito mais claro. emoção, né? Exatamente, mas eu gostei bastante da proposta e da ideia. Também por ser algo curto, assim, porque às vezes a gente não tem tanto tempo de ler um livro inteiro, pelo menos eu. Não, mas não precisa ler o livro inteiro pra gente gostar e se desenvolver. E aí eu achei legal porque daí eu consegui ter aquele sentimento de finalizei, sabe? Sim, Comecei e vamos dar essa- terminei. tá ótimo. Eu achei bem legal. Que bom, Sofia, obrigado. Ana? Então, minha primeira vez, né? Fiquei de vida outra vez, daí não deu, enfim. Mas eu gostei bastante. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ler, mas eu tenho que admitir que eu me ocupo mais com as outras coisas do que propriamente com a leitura, né? Principalmente em criar os filhos, enfim, os 5. Mas eu gosto de ler, não tenho muita experiência em literatura. Estou fazendo a faculdade e isso para mim também é atrativo. E eu pretendo continuar vindo aos encontros. Gostei. Ótimo. Minha Ana é minha coleguinha lá no Deutsche Lernen, na escola de alemão. Eu convidei e só a Ana veio. Aquele safado lá do curso, ninguém veio, só veio a Ana. Mas a Ana veio e trouxe todas as Anas dela, mais a Patrícia, olha. Eu sou bonita. Ana Cláudia. Ana Cláudia. É tudo Ana e o C. Ana Cláudia, Catarina. É verdade. Ana Clara. Clara. Isso. Você. Tá, eu preferi esse segundo ponto aqui, porque retrata bastante, assim, a gente,
que é pobre, pelo menos eu. Eu já fui faxineira também, de arista. Então, tipo, é real, acontece mesmo. Tava retratando assim, real, o que acontece com a gente, o que a gente sente, os ônibus, tudo assim que ela falou. O contexto. Gostei. Realidade. Que bom, né, E cara? gostei daqui também. Bom, ótimo. Quer falar, né, Carolina? É pra falar do encontro? Do que você achou, Eu gostei bastante. Gostaria de ter contribuído mais sobre o conto, só que eu não... Mas você contribui. Mas de que conto você gostou mais, do primeiro ou do segundo? Gostou mais do primeiro ou do segundo? Sim. Tá bom. Senhor Martin. Eu gostei, porque temos uns próximos, né? Tomara que sim. Se nem você vier, eu vou começar a desconfiar que A Lúcia Berling, enfim, eu tinha começado a ler lá no seu apartamento, esse livro. Enfim, eu fui visitar o Alvito e aí, enquanto eu ia fumar, eu pegava o livro ali na prateleira e estava lendo, né? Então, mas eu não cheguei a terminar porque eu também não fumei tanto assim, né? Mas enfim, é uma autora que estava no meu radar, eu não sabia que ela já tinha aparecido, né? Isso é uma coisa que, enfim, faz pouquíssimo tempo assim, que eu descobri. Mas enfim, eu achei interessante e tal, mas é isso, né? A literatura latino-americana é meu... né? Algo diferente pulsa, né? Eu acho que eu não sabia que eu já tinha lido esse conto, não através dele, mas através de uma releitura. O Michael Tenfield escreveu um texto que era muito parecido, assim, a mesma proposta, assim. Mas aí, no caso, é um escritor de livro policial, mas que está meio insatisfeito com o personagem que ele criou, porque o personagem ganhou muita fama, não sei o que, e ele começa a escrever a última aventura desse... E ele vai escrevendo, até que no final, assim, esse personagem meio que ganha vida e na verdade atira no próprio escritor, né? Uma releitura. Sim, plágio. Uma baita, né? Mas enfim, mas o Cortázar é um cara que eu quero assim, ler um pouco mais atentamente, né? Inclusive fica de sugestão para talvez um dos próximos textos, né? Não, com certeza vai entrar. Ah, claro, um dos maiores contistas de toda a história, né? Sem dúvida. Mas esse texto aqui, primeiro, não era em si como conto, mas era para falar um pouquinho sobre a ficção, entende? Como a ficção nos influencia, para acabar com essa ideia de ficção. Ah, a ficção é um negócio que não existe e tal. Não existe. Estou pensando em Aristóteles, né? A poesia é superior à história, porque a história só conta o que passou, né? Sim. A poesia ela pode contar o que poderia ter sido, né? Exatamente. Uma edição humana, né? Tá ótimo, Márcio. Obrigado. Lucas? Eu gostei bastante, até para mim, assim, acho que reconciliar esse laço que eu tenho com a literatura, né? Que eu gosto muito, mas que nem você, aí eu me distancio, e daí eu volto a ler, aí eu leio muito e eu paro, e eu acho muito bacana, assim. Eu realmente gostei, assim, porque eu acho que são das questões de ressignificar o cotidiano, né? Isso. Porque que nem quando eu li ali, eu lembrei muito desse cotidiano de eu sempre voltando para casa, saindo, tipo, pegando o trânsito a pé e olhando o pessoal do carro, sabe, ela me capturou de um jeito que eu acho que eu nem consigo falar, assim, em palavras, mas foi algo muito... Gostei, assim, de voltar, né? De voltar a esse lado da literatura. Eu gostei bastante. E o primeiro, como eu estava ali na filmagem, eu não prestei muita atenção. Eu prestei atenção no começo e no final. Aí eu achei até engraçado na minha cabeça, mas eu vou até reler depois, assim. Mas eu gostei também. Vale você reler ele para ver como é que ele construiu o negócio, assim, manipulando a gente, manipulando nosso sentido. De uma maneira perfeita. Obrigado, Lucas. Maria Fernanda. Eu gostei bastante também, porque acho que por vezes na literatura eu tenho vontade de compartilhar, ver outras pessoas lendo o mesmo poema, livro, etc.
Então eu achei muito gostoso poder compartilhar ideias, ouvir as outras pessoas, o que achou também. Porque, não sei, pra mim às vezes é meio solitário no quesito de ler no quarto e ficar naquele mundinho, em vez de trocar ideia com os outros. Então eu achei que é bem legal o conceito da roda, de trocar as ideias, torna mais afetivo o texto também. Perfeito, obrigado. Esse é o mesmo objetivo. Júlia, por favor. Eu gostei também bastante do Clube do Conto e eu acho que eu tive o mesmo sentimento que a Sofia de conseguir terminar de ler e falar sobre o que a gente achou, o que a gente pensou. E também é uma coisa que eu acho muito interessante é como a gente tem ideias diferentes do mesmo trecho, né? E como compartilhando a gente, podia ter pensado dessa forma. E também como é diferente quando tu ouve a pessoa ler o conto. Acho que tu consegue capturar coisas que antes não tinha. Você leu muito bem, foi muito legal. Teve coisas que quando tu leu eu fiquei, caraca, agora faz sentido. Sim. Meio perdida. Por isso que é legal escutar outra pessoa falando. Mas vocês podem fazer esse exercício. Ler em voz alta, tentando ver qual é o tom daquela fala do personagem para aumentar a própria compreensão. Quando não tiver outro que está lendo, né? Mas eu sempre vou ler, tudo bem. Ali tinha o nome da música, você falou cantandinho. Foi legal. Ah, mas é palhaçada, não precisava. Eu xarope. Isso é coisa de carioca. Tá bom, obrigado, Júlia. Gabriel, por favor. Muito bom o encontro, gostei do novo formato. Achei legal como meio que te força a revisitar o texto, que é uma coisa que eu normalmente não faço voluntariamente. E é uma coisa que sempre engrandece, né? Uma segunda leitura. Mais uma segunda leitura tão próxima da primeira leitura. Assim. Acaba que surgem muitas novas interpretações ao longo dessa leitura coletiva. Assim. Ótimo, obrigado, Gabriel. Vamos lá, Matheus. Eu gostei do grupo, eu acho que eu tinha minha leitura do texto, né, que é uma que me engajou, que eu expliquei na minha escolha da frase, né, da palavra primeiro. Mas eu acho que ouvir todo mundo fez eu me estimular, né? Eu acho que, como você comentou aqui, é tão importante o que está no texto quanto o que não é dito, né? Como o que está lá de subtexto. Então eu acho que foi muito elucidativo, assim, eu consegui entender mais sobre o texto do texto, ouvindo todo mundo falar, né? E todos os outros pontos de vista, e acho que isso foi mais rico de encontro, né? Discutir em roda. Tá ótimo. Gostei muito. Ótimo. O próximo vai ser da seguinte maneira, dia 1º de junho, né, um sábado, vai ser 4 horas, não sei se vai ter o sarau antes ou não, mas não vai ter esse conto surpresa, que era só para o primeiro dia. A gente vai entrar direto no conto, vocês já vão saber, então a gente vai tirar direto no conto. E vai ser de uma autora chinesa. Uma mulher chinesa. Eu não vou pelos caminhos habituais. É sempre quando vocês acharem que vai ser um negócio esdrúxulo, aí eu vou vir com um clássico. É porque isso é que aumenta a capacidade de interpretação de vocês. Entendeu? Aqui foi um contexto muito norte-americano. Então vamos pegar uma chinesa, uma coisa totalmente diferente. Mas é um conto assim, muito bacana mesmo. É muito legal. Então, aí vocês têm que me mandar um e-mail. Quem não me mandou e-mail ainda, que eu não tenho e-mail, não tem e-mail da Patrícia, não tem e-mail da Ana Clara, da Ana Caroline, né? Não tem e-mail de vocês dois também, né? Tem? Então tá bom. Então eu vou mandar um e-mail para todo mundo que eu já tinha mandado e mais para essas pessoas que vão me mandar. Se vocês mandarem logo, eu já mando o conto logo para vocês. Tá? Aí vocês têm tempo bastante para ler, reler, marcar. Mas vai ser da mesma maneira, eu vou imprimir o conto, vou trazer a canetinha amarela, vai ter bolo da Beckendorf, vai ter o excelente café do Martin. Né? E aí eu posso agradecer a vocês, só fazer mais um pedido, que é o seguinte. Bom, esse espaço aqui é um espaço ímpar na cidade de Blumenau. E é um espaço ímpar, eu diria, não só na cidade de Blumenau. Muito raro que no Rio de Janeiro, por exemplo, eu venho de lá, infelizmente, você tenha... infelizmente. Eu podia sair de lá. Aí, se bem que eu saí por outro motivo, você não tem um espaço tão democrático. Você tem coisas muito plastificadas.
Tem livraria, aí ela vai fazer um debate, mas aí tem que chamar um grande autor, uma autora, 200 pessoas. Esse tipo de coisa aqui, de todo mundo conversando, olhando, se ouvindo, só pode existir num espaço muito especial. E esse espaço é essa fascinante livraria tocada com o nosso amigo Don Quixote. Então, quando vocês vierem, cheguem mais cedo, conheçam a livraria, dêem uma olhada nos livros. Se estiver interessado no livro, compra. É mais barato, que é um selo. Ajuda a permanência desse espaço. Ninguém é obrigado a comprar nada. Nada disso que eu estou falando. Estou falando de ter consciência de que para manter um espaço desse é uma coisa excepcional, que a gente tem que procurar ajudar. Né? Então, e vai fazer bem para a gente vai comprar livro, vai ver e tal. Pode, se chegar mais cedo, quiser recomendação de livro para comprar, o Martin sabe recomendar, eu também sei um pouquinho, né? Livros de contos, essa autora aqui de contos é ótimo. Né? Ajudar também o espaço para a gente poder ter esse espaço sempre. Então é isso, gente. Muito obrigado. Ou como diria o grego, de hoje em dia, Efaristó para polir. Espero que todo mundo aqui dia 1º de junho.